De volta ao Redação Novo Tempo, obrigado pela sua audiência. Mais da metade dos professores do ensino fundamental não possuem formação acadêmica na disciplina que lecionam. E os novos interessados na profissão têm baixas notas no Enem. Somado a isso, temos uma queda na procura de cursos em licenciatura, aqueles que permitem o profissional atuar em sala de aula, como, por exemplo, pedagogia, letras. Nesse bloco, a gente vai discutir essas e outras nuances do trabalho do professor no Brasil. Temos dois professores aqui, não é verdade? Exatamente. Não, temos um, né? Não, Porque você foi professor. Não, temos um professor também. Você pode contar a experiência. Você foi professor meu e da Suzane, pelo menos aí, ó. Você vê como eu fiz coisa errada nessa vida. Ele... Pode responder essa pergunta, já. A culpa é sua. Fique à vontade. Coisa, a culpa é sua. Será que é minha? Mas, olha, Se tem algum defeito no meu trabalho, é culpa do Wagner. Porque a formação acadêmica, boa parte, pelo menos em questão de televisão, foi com ele. Eu, pelo menos, posso dizer que ele não me deu aula de televisão, então tranquilo, me deu aula de rádio. Né? Exatamente. Mas então, Wagner, o que você acha? Voltando ao assunto, não, a gente viveu experiências de sala de aula um pouco diferentes, né? Você já deu aula no ensino fundamental ou médio? Não. Não. A gente saiu do trabalho profissional e a gente foi dar aula na graduação, numa universidade particular. Então, é uma experiência bem isolada, né? Uhum. Agora, isso que a gente está falando do preparo do professor na sala de aula, para a sala de aula no ensino fundamental, no ensino médio, é muito complicado. Você vê o professor lecionando uma disciplina a qual ele nem tem informação para isso. Eu acho que a gente está falando de... Bom, vocês dois são professores, podem me corrigir se eu estou errado, mas eu acho que quando a gente pensa em ser professor no Brasil, a gente trabalha com duas realidades bem distintas, né? Professor de ensino superior é uma realidade e o professor de ensino médio, fundamental, infantil é outra realidade. Tanto é que muita gente tem interesse em ser professor universitário, inclusive do ponto de vista financeiro, muitas vezes. Agora, as pessoas que geralmente querem ser professores, né, de ensino médio, fundamental e infantil no Brasil, muitas vezes é mais por conta da raça do negócio. Não, eu quero ser mesmo, mas não porque exista um incentivo financeiro, assim, para a pessoa ser um professor para esse momento, assim, né, do ensino. Você fala incentivo financeiro, que é de bolsa? De ser um bom salário. Um bom salário, né? Conhecimento, né? Mas eu acho que mesmo no ensino superior, o reconhecimento do professor no Brasil é precário. Poderia ser melhor. Poderia ser melhor. E a gente pega os exemplos aí batidos já, né, dos países nórdicos, lá, né, Finlândia, enfim. Lá há uma percepção da população de que a profissão de professor é uma das mais importantes da sociedade, que nós não temos isso, né? Uhum. E lá também os jovens, eles almejam serem professores, eles almejam um dia chegar lá na frente e ser professor. Uhum. Hoje o jovem no Brasil não tem esse sonho. Não tem. Quer ser jogador de futebol, enfim, outras coisas, menos professor. Eu estava lendo uma pesquisa que estuda o trabalho do professor no Brasil, elenca algumas coisas que realmente prejudicam o trabalho, e lá tinha uma informação falando que muitos, às vezes, procuram essa área em licenciatura como uma garantia, uma segunda opção, um plano B. Se não der certo aqui, né, no plano que ele almeja, a profissão, enfim, eu vou fazer pelo menos esse curso aqui, porque ele tem habilitação em licenciatura, então se tudo der errado, aí eu vou me tornar professor, porque, querendo ou não, ainda continua sendo um trabalho estável, apesar de pagar muito mal e todas essas coisas que o Leite acabou de comentar. Mas existem vagas de trabalho, né? E existem vagas de trabalho. O mercado ainda consegue absorver, né? Sim. E realmente em outras áreas a gente não vive essa mesma... E é triste isso, né? Porque acaba se tornando um ciclo vicioso, porque, que nem a gente estava falando no bloco passado, né? A questão da política. Então, muitas vezes tem gente boa que não quer se lançar dentro da política porque acha que não vai melhorar a situação. Muitas vezes a gente pode ter uma situação nessa da área de professor, tipo, pode ter gente que tem até vontade de ser professor, mas aí a pessoa pensa, puxa, eu vou estudar 4 anos, fazer, sei lá, pedagogia, letras, matemática, enfim, qualquer área que a pessoa queira se tornar um professor, para ganhar um salarinho lá depois que, não vale a pena não. E aí a pessoa escolhe uma outra área, talvez até tivesse um interesse, mas o fato de a gente estar num ciclo,
que é ruim acaba alimentando uma coisa que parece que não tem saída. Mas, particularmente, eu acho que tem saída. E eu acho que elas podem partir, inclusive, de iniciativas públicas, se, obviamente, tem gente interessada em fazer com que isso mude. Eu lembro que uma vez eu estava conversando com o Hélio, eu estou resgatando muitas conversas antigas com o Hélio. Vocês andam conversando muito, Bastante. gente. Nós somos amigos fora disso. O Hélio tinha me comentado, foi Singapura que você comentou comigo uma vez, que no passado, tipo uns 30, 40 anos, o nível acho que era de qualidade de vida no país, mas também de notas, né, nesses exames internacionais de educação, era muito baixo. E acho que em 20, 30 anos isso mudou completamente. Foi uma coisa assim, Singapura, não foi? sim. Que, tipo, só que, obviamente, é um país... É como se fosse um país, uma cidade-estado, né? Mas, puxa, em 20, 30 anos você muda a cara de um país se você realmente investe em educação. Só que aí você tem que pensar em longo prazo, né? Você não pode ficar pensando em daqui 4 anos você reeleger ou daqui 8 anos você reeleger uma outra pessoa. Você tem que pensar no bem do país e não no bem do seu partido ou no bem próprio, né? Aí a questão dos professores no Brasil, ela reflete a sociedade brasileira, né? Em termos de condições de trabalho, em termos salariais, por exemplo. Nesses países desenvolvidos, vamos pegar o exemplo da Finlândia, por exemplo, podemos pegar o exemplo da Alemanha, né? O salário de um professor, comparado ao de um político ou de, sei lá, um juiz, né, é um pouquinho abaixo, né? É um pouco abaixo do salário de um juiz ou de um político, por exemplo. Né? No Brasil, o que temos? O salário do professor é ridiculamente mais baixo do que um juiz ou do que um político, né? Então, essas diferenças que há no Brasil refletem também nas condições de trabalho, de remuneração dos professores. Né? Inclusive no tipo de profissional que a gente vai ter. Exatamente. Né? Porque você falou, vários deles podem estar dando aula sem ter condições técnicas, né, formação para isso, e às vezes a pessoa até queria ter uma formação melhor, mas o dinheiro dela não permite que ela possa fazer algo melhor, né? Ô Luiz, a gente está aqui falando sobre a questão do salário, e eu não estou tirando o mérito do professor, porque eu também considero uma das profissões mais importantes, deveria realmente ser valorizada salarialmente. Mas vamos, né, colocar aqui outras profissões que, de repente, também ainda não são remuneradas como deveriam ser no Brasil. Tem um problema, eu acho, também na hora de absorver esses futuros profissionais, né? Será que não tem uma coisa assim, que tem muita oferta e, de repente, não tem um processo tão seletivo na hora de escolher, porque está precisando de professor, então a gente vê professor assumindo uma disciplina da qual ele não foi formado, mas acaba pegando aquela disciplina porque não tem professor ali. Não tem uma questão de qualificação na hora de selecionar também esses professores, daí a gente acaba tendo professores ruins e formando alunos ruins também, né? Você tem que pensar o seguinte, quem é que se submete a ganhar um salário X às vezes? Tipo, se o cara está muito bem, sabe, com cursos e uma série de coisas, às vezes o salário que estão oferecendo para ele é muito pouco. Aí ele vai fazer outra coisa. Não, ele não vira professor. Olha só, eu não sei se o Wagner tem aí fácil na ficha dele, tem um dado que mostra que pessoas estão procurando para poder entrar nessas áreas de licenciatura até, embora essa queda ela vem realmente acontecendo. A gente tem aí exemplos do curso de Pedagogia e Letras que não formam turmas novas, sei lá, uns 2 anos, entendeu? Que não tem formação de turma nova. Mas há uma procura até por essas vagas, só que são pessoas que têm péssimas notas no Enem, por exemplo, que tem um histórico de notas ruins, como, por exemplo, na hora do Enem a gente tem visto isso, e uma experiência de vida também diferente. Vem de família que tem renda salarial muito baixa, a mãe, os pais que não tiveram escolaridade. Então, assim, eles já chegam com uma escolaridade baixa. É isso que eu estou querendo dizer, então, mas eu acho que é nessa linha também que eu estou dizendo. Tipo, a pessoa que está com uma condição melhor de estudo, de preparação, ela olha o salário que estão oferecendo para ela, ela fala, não quero. E aí, quem é que vai querer? Tem gente que quer, só que é a pessoa que, por conta desse desnível social enorme que a gente tem no Brasil, é a pessoa que se submete a ganhar um salário menor, porque para ela, melhor isso do que nada, entendeu? Uhum. Até a questão da qualificação. Em alguns estados brasileiros, professores de ensino fundamental têm incentivos de, por exemplo, fazer um mestrado, e depois, lá na frente, fazer um doutorado. Mas, de uma maneira geral, no Brasil, não há apoio para esse tipo de qualificação.
né? Porque, na minha opinião, o professor, para dar aula, ele tem que ter, no mínimo, mestrado, né? Independente da área, do nível que ele vai dar. Ou ensino fundamental, ou faculdade, tem que ter, no mínimo, mestrado. Agora, olha né? só, a gente está falando de realidades diferentes, inclusive no começo do bloco, né? Ensino médio, fundamental e também o ensino universitário. Então, existe toda uma pesquisa e uma nota que se dá a um curso universitário pelo nível de graduação do seu corpo docente, né? Então, numa universidade, você não pode ter todos os professores, por exemplo, do corpo docente sem uma especialização. Tem um número básico de pessoas que podem ter uma especialização, que podem ter um mestrado e que podem ter um doutorado, né? Um número mínimo a ser atingido e esse é um dos importantes fatores para que o curso tenha lá uma nota. E isso vai refletir na busca dos alunos por esse curso. É verdade. Não existe esse tipo de coisa quando a gente pensa no ensino fundamental e no ensino médio, né? A escola não tem ali uma nota. E a gente está falando, claro, de uma realidade muito grande de escolas que são escolas públicas. Né? Como é que você vai exigir isso também? Porque se você começar a exigir algumas coisas dessa antes de mudar outras coisas, você vai ficar sem professor. É que falando de universidades, então existe todo um incentivo da própria universidade para que o professor... em algumas universidades. Em algumas né? universidades. É que a gente passou por um momento, sei lá, acho que metade ali da década de 90 em diante, onde deu essa coisa da grande abertura das universidades privadas, né? E aí começou esse incentivo muito grande por uma demanda de corpo docente qualificado. Mas, por exemplo, no caso brasileiro, há uma distorção até nesse aspecto de universidade privada e pública. Você vai na Alemanha, por exemplo, vou puxar aqui toda hora esses exemplos de países desenvolvidos. Claro, mas é fundamental. Nós temos que nos comparar a eles. Na Alemanha, por exemplo, você vê instituições de ensino superior praticamente todas públicas, né? Você vai em Portugal, praticamente todas as universidades lá, praticamente, eu vou dizer 90%, mas em torno disso, são públicas, né? Você não vê, em Portugal, por exemplo, você vai ver pouquíssimas universidades privadas. E aí eu acho que fica mais fácil de mensurar, talvez, ou exigir essa qualificação, né? Porque nas universidades privadas, existem no Brasil boas universidades privadas, boas universidades públicas, mas o que a universidade privada no Brasil quer? É o lucro. Claro. Independente. E aí, se ele puder, o gestor da universidade privada puder economizar, por exemplo, em quadro funcional, ele vai economizar. Quem é que ele vai demitir primeiro? Os professores que têm doutorado, que ganham mais. É verdade. Né? A gente então, já viu. É uma lógica financeira. Né? E aí eu acho que é o erro. Essa lógica financeira do ensino que impera no Brasil atualmente. Isso impede que o ensino se desenvolva. Enfim, eu acho que o governo tem que entrar um pouquinho aí, e não é questão de dizer que o governo tem que dominar isso. Não, na Coreia foi assim. A Coreia incentivou o intercâmbio de estudantes. Do Sul, no caso, né? Coreia do Sul. É bom. Sim. Do Norte. Do Norte eu não sei como é que está, a gente não consegue ver, mas, enfim. Incentivou o intercâmbio de estudantes para fora, como nós fizemos também, né? Nesse programa Ciências Sem Fronteira, o que é fantástico. O aluno da graduação... Só caiu bastante agora o incentivo para o Ciências Sem Fronteiras. Parece que está faltando dinheiro, né? Eu não sei. Mas, enfim, isso é fantástico porque você manda o estudante lá para fora para ter outras visões e ele volta com uma outra visão de mundo, né? Que pode, talvez, tentar aplicar aqui. E uma coisa que é muito básica, mas uma realidade muito gritante da educação brasileira é isso, né? A gente tem diversos alunos numa escola pública, com um ensino nem sempre como deveria ser o ideal, e esses alunos eles vão conseguir, no máximo, uma vaga numa escola, numa universidade particular, enquanto uma minoria da escola particular é que vai conseguir uma vaga na universidade que é pública. É outra distorção, né? Contrafluxo meio complexo aí da gente entender, complexo, né? Completamente, porque você vê que quem detém as vagas das universidades públicas hoje no Brasil são aqueles alunos que saíram de grandes escolas do ensino particular. Né? Então, é uma distorção muito grave. Agora eu vejo assim, como a gente sempre também comenta aqui no Redação, existem muitos paliativos que o governo tenta fazer para tentar estancar uma ferida que, enquanto você realmente não tratar ela profundamente, nunca vai parar de sangrar.
aproveitar até que o Luiz está aqui, que também é professor, pode até me ajudar nessa questão, tem o PIBID, que é aquele programa de iniciação à docência, né? Que é uma forma que o governo encontrou de incentivar os alunos de cursos de licenciatura, incentivar eles a irem para a sala de aula, porque daí eles participam dessa bolsa, eles ganham um recurso, eles vão até a escola pública, né? Tem ali a experiência de estágio, eles vão interagir com profissionais da área, então eles têm essa ajuda de custo, né? Essa bolsa que pode ajudar a pagar a faculdade, só que depois ele tem ali um comprometimento, que eu acho que depois ele tem que lecionar realmente em escola pública e para a sala de aula. Só que daí eu não sei se isso resolve muito, porque às vezes o estudante ele vai para a sala de aula e ele volta mais chocado ainda do que ele já era, né? Do que ele já tinha em mente. Inclusive, algumas colegas que eu tenho do curso de pedagogia, elas acabaram desistindo nesse processo, porque viu que a realidade é dura, falta recurso para o professor muitas vezes tem que fazer um malabarismo danado para conseguir, no final do ano, atingir as suas metas lá, nas propostas que tem, né, todo ano, uma ementa, né? Enfim, o plano pedagógico, essa é a melhor palavra, o plano pedagógico, porque tem infraestrutura, né? Os alunos também que têm muita dificuldade, são muitos alunos, a realidade de escola pública. E aí os alunos também acabam desistindo. Então, assim, é um programa que ajuda, mas ao mesmo tempo, não sei muito, porque a realidade é tão difícil que eu não sei se isso realmente é um incentivo para a pessoa assumir a sala de aula, tá entendendo? E às vezes o pessoal de casa, às vezes não para pensar umas coisas que a gente sempre precisa bater na tecla aqui. A gente está falando de realidades diferentes, né, da universidade, do ambiente universitário e do que é ensino fundamental e médio. O pessoal precisa sempre lembrar que quem cuida do que é o nosso principal problema hoje no Brasil, tudo bem, a gente pode ter problemas no ensino superior, podemos ter distorções e tal, mas de todos os nossos níveis do ensino brasileiro, o superior é o que tem o menor dos nossos problemas hoje. O ensino médio e o ensino fundamental, eles são responsabilidade dos governos estaduais e municipais. Uhum. E muitas vezes a gente cobra muita coisa no que tem a ver com a educação em nível federal. Não, que a educação no Brasil precisa mudar e tal. Só que a gente precisa lembrar que a questão da educação nos níveis mais básicos são responsabilidade dos governos dos estados e dos municípios. E é aí que tem que pegar pesado. Porque muitas vezes, quantas reportagens, quem está em casa já não ouviu de dinheiro de merenda que, né, o governo do estado manda para um município e aí some o dinheiro que poderia estar sendo investido lá e tal. Então, é aí que a gente precisaria começar a pegar mais pesado. Governos municipais e governos estaduais. Porque o nosso principal problema atualmente no Brasil, no que tem a ver com educação, está nesses níveis. Pois é, olha, a gente vai fazer mais uma paradinha aqui para o intervalo, viu? A gente volta daqui a pouco. Na volta, o assunto é robotização. Você sabia que 800 milhões de pessoas vão ficar sem emprego até 2030 por conta da tecnologia? Pois é, quer saber, de repente, se o seu trabalho está comprometido? Não sai daí, o Redação volta já.